entraram os vídeos dos ouvintes, muito bacana, mas os ouvintes sentando o pau no Bolsonaro pelo tal orçamento secreto. E alguns falavam, não, eu gosto do Bolsonaro, mas o orçamento secreto é um absurdo e tal. Daí o apresentador passa a palavra, o Thiago, com quem eu sempre tive boa relação, não tinha relação fora da rádio, mas profissional, ele me passa a palavra para eu comentar. Vocês vejam o vídeo, né? Vocês vejam que eu paro, olho para baixo e eu penso. Eu normalmente não penso por tanto tempo. Dá para botar aquele ampulhetazinha loading, né? E eu penso que a minha intenção era dizer, essa é uma pergunta estúpida escrita por um militante. Você perguntar para as pessoas se elas acreditam em orçamento secreto, se elas concordam com o orçamento secreto, minha vontade era dizer, isso é uma pergunta estúpida escrita por um militante. Mas eu me contenho, né, me limito ali, sempre procuro ser muito preciso com as minhas palavras, é uma regra aí do livro do Jordan Peterson, que eu tomo, do 12 regras para a vida que eu tomo para mim, então sempre procuro, me esforço para ser preciso com as minhas palavras, e eu disse que não concordava com a premissa da pergunta, que a pergunta estava errada, e estava mesmo, óbvio, isso é o evidente, e eu toco o barco no meu estilo, que vocês já conhecem, todo mundo conhece, é o estilo que está na rádio, é o estilo da franqueza, é o estilo que conquistou a audiência, né? Pelo menos parte dela. Para minha surpresa, ainda no ar eu recebo do tal do Humberto Quandil, com quem minhas relações já não estavam boas, uma mensagem cheia de exclamações, dizendo que eu estava desqualificando o jornal e deixando toda a equipe embaraçada e ordenando que eu parasse com isso. Ordenando que eu parasse com isso. Eu respondi com a mesma honestidade que eu tenho com vocês, que eu era um enorme defensor da rádio, dentro e fora dela, dentro e fora da rádio, sempre defendi a rádio dentro e fora dela, mas que eu não podia concordar com uma pergunta dessa. Não no ar. O que desqualifica o jornal é justamente uma pergunta militante. Ter alguém com autonomia e liberdade para questionar, na minha opinião, qualifica em contrapartida o jornal. Vocês não veriam isso em outras rádios. Os erros podem acontecer, se é que foram erros ou se são intencionais. Mas você ter alguém que tem autonomia e liberdade para virar e falar, essa pergunta está equivocada. Isso é sensacional, seria sensacional. Mas eu recebi como resposta um passa-moleque dele, dizendo que isso não era eu quem decidia. E cabe a mim, só pude concordar, dizer, realmente, não cabe a mim decidir sobre a pergunta. No caso, eu só posso sugerir, me limitar a sugerir mudanças. Tanto que a pergunta tinha ido para o ar, né? Tanto que o noticiário do jornal era do jeito que era, mas eu sugeria mudanças. Mas tem uma coisa que eu não tenho que sugerir, não. O que eu comento, e foi o que eu respondi, o que eu comento, isso sim, só eu decido. Só eu, ninguém mais. Ninguém nunca vai botar uma palavra na minha boca, nem tirar. Eu fiquei contrariado, obviamente. Quem que gosta de receber uma mensagem dessa? Mas me mantive no ar por profissionalismo. Fiquei ali no ar e tal. E eu recebi uma mensagem do editor do jornal, o Tibor, brilhante editor, tá? O Jornal da Manhã é uma pessoa brilhante, pessoa que aceitava sugestões e críticas com muita humildade. Ele procura fazer um jornalismo sério, mas ele me disse que teria que me tirar do ar, me tirar do jornal imediatamente por ordem do Humberto Quandil. É isso mesmo, gente. O frouxo, não teve nem a hombridade de me ligar, não falar mais nada. Simplesmente, depois de tantas vezes que ele tentou interferir no meu trabalho sem sucesso, resolveu mostrar que mandava e mandou me tirar do ar, sem nenhuma justificativa. Aprendam, crianças. O nome técnico disso é um problema psicológico real. Tá? Vocês podem procurar nos livros de psicologia, talvez tenha outro nome, mas o nome correto deveria ser Síndrome do Piu-Piu Pequeno. Porque um cara que é homem não se comporta assim. Você tem que ter muita insegurança para se comportar dessa forma. E é claro que se você é minimamente inteligente, você vai perceber que nenhuma rádio faria algo assim só pelo meu comentário. Nenhuma. O recado foi claro. Ou segue a cartilha, ou tá fora. Eu anotei, eu entendi o recado. Falei pro Tibor que eu sairia do jornal com prazer. Fui fazer o meu jiu-jitsuzinho, era quarta-feira, aliás, um abraço aí pros irmãos valentes, meus mestres. Mandei uma mensagem para outro membro da direção, que foi quem me contratou, com quem eu sempre, pelo menos esse sempre teve uma relação muito cordial comigo, o Aras.
Aros, né? Aras é o procurador. Carlos Aro, relatei o ocorrido, dizendo, eu não vou me pronunciar publicamente. Eu entendi que eu estava demitido já na rádio naquele momento. Falei, olha, eu não vou me pronunciar publicamente até que vocês conversem comigo e tal, por uma questão de cortesia profissional. No fim do dia, eu recebi uma mensagem do Aros, dizendo para eu desconsiderar o ocorrido e voltar ao jornal no dia seguinte para comentar a CPI do Covid. Eu falei assim, não, que resposta esquizofrênica. Para mim, tinha dado. Foi a gota d'água e uma linha, no momento em que ele me tirou do ar por uma opinião minha, uma linha foi cruzada. Eu disse exatamente isso, tá? Disse exatamente isso, de novo, com toda franqueza. Eu não sei por que eu fui tirado do ar, mas eu não sou adolescente para tomar advertência no colégio. Se o Humberto Candil me tirou do ar e depois se arrependeu, ele que me liga pra gente se entender, que nem homem, que nem adulto, porque eu não vou ser punido por falar a verdade. Pior, eu não vou ser punido por falar a verdade óbvia, punido por falar o óbvio. E eu não vou me silenciar diante de nenhuma mentira. Porque quem se silencia diante de mentira, corrobora. Corrobora, eu tô nessa para desmascarar a militância jornalística. Como é que eu vou me silenciar diante de uma coisa dessa acontecendo na minha frente? No momento que me perguntam a minha opinião. Se acontecer comigo no ar, eu vou acusar como sempre acusei. Sempre acusei. E eu me recusei a voltar ao jornal até que isso ficasse bem claro entre mim e ele. Mas é claro que ele não me ligou, gente. Eu sabia que ele não ia me ligar e que eu ia acabar saindo da rádio. Ele não ia ter coragem, ia me ligar para falar o quê? Né? Tudo bem, eu tava em paz, como eu disse, a vantagem, eu tenho uma posição muito confortável de poder fazer essas coisas.